Na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais. Atos 13:36. Amados irmãos, hoje iremos desfrutar do chamado de Deus e o que estamos fazendo hoje para cooperar com Deus nesta era. Temos nos consagrado a Deus. Davi viveu e cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Ele não se preocupou em perpetuar seu nome ou sua obra por meio de estruturas terrenas, mas focou em ser fiel no tempo que lhe foi dado. Isso reflete uma verdade profunda sobre a obra de Deus. Ela é viva, dinâmica e nunca limitada a um só tempo ou lugar. Os servos de Deus passam, mas ele permanece, conduzindo sua obra conforme sua soberana vontade. Ao refletirmos sobre esse texto, podemos conectá-lo às palavras de Jesus em João 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Assim como Davi, Jesus nos ensina a importância de agir no tempo presente, sem procrastinar, cumprindo nossa missão enquanto temos oportunidade. Além disso, Mateus 6:33 nos exorta: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras reforçam que a prioridade de nossas vidas deve ser o propósito divino, e não preocupações terrenas ou ambições egoístas. A história de Davi é um exemplo poderoso de fidelidade. Ele enfrentou gigantes, como Golias, e administrou conflitos internos e externos, sempre buscando a direção de Deus. Mesmo em momentos de queda, como no caso de Batseba, ele mostrou arrependimento sincero, reafirmando sua aliança com o Senhor. Assim como Davi, outros personagens bíblicos também viveram intensamente para sua geração. No Antigo Testamento, vemos José, que serviu fielmente no Egito, salvando sua família e muitas nações da fome. Gênesis 40:1. No Novo Testamento, temos o apóstolo Paulo, que dedicou sua vida ao Evangelho, plantando igrejas e fortalecendo os irmãos na fé. Atos 20:24. Esses testemunhos nos desafiam a refletir sobre como estamos utilizando o tempo que Deus nos deu. Em nossa geração, enfrentamos desafios como ansiedade, falta de propósito e distrações digitais. Muitos sentem que estão apenas sobrevivendo, sem cumprir algo significativo. No entanto, Deus nos chama para um propósito maior, alinhado ao seu reino. Ele nos convida a viver com intencionalidade, priorizando o que é eterno e não o que é passageiro. Senhor, Deus eterno, nós te louvamos porque tua obra é perfeita e tu permaneces para sempre. Hoje, ao meditarmos sobre o exemplo de Davi e outros servos fiéis, pedimos que nos ajudes a cumprir teu propósito em nossa geração. Dá-nos sabedoria para discernir tua vontade, coragem para enfrentar os desafios e humildade para reconhecer que somos apenas instrumentos em tuas mãos. Assim como Davi venceu gigantes e serviu fielmente, e como José trouxe provisão em tempos de crise, ajuda-nos a sermos luz em meio às trevas deste mundo. Ensina-nos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor, livra-nos da ansiedade e das distrações que nos afastam de ti. Que possamos trabalhar enquanto é dia, reconhecendo que o tempo é breve e precioso. Usa-nos para trazer esperança e salvação às pessoas ao nosso redor, como Paulo fez em sua geração. Entregamos nossas vidas a ti e pedimos que nos guies em cada passo. Que tudo o que fizermos glorifique o teu nome e edifique o teu reino. Te agradecemos, Pai, por separar esse momento para juntos sermos contados em sua presença. Na comunhão seu conservo, Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João 1:36. João Batista
Ao apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus, nos convida-te a olhar para Cristo em duas perspectivas, sua obra e sua pessoa. Quando ele declara: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29 destaca a missão redentora de Cristo, um sacrifício que nos trouxe a reconciliação com Deus. No entanto, ao repetir Eis o Cordeiro de Deus, João 1:36, ele nos conduz a uma contemplação mais profunda, o reconhecimento da glória de Cristo por quem ele é, além de suas obras. Assim, somos desafiados a começar o dia não apenas agradecendo por suas bênçãos, mas também exaltando sua essência divina. Essa perspectiva transforma a nossa oração da manhã em algo além de pedidos. Torna-se um ato de adoração genuína e gratidão pela presença constante de Deus em nossas vidas. Podemos desfrutar de alguns versículos que nos fortalece, guarda e nos revelam o que Deus tem feito por cada um de nós em favor de sua economia, do seu plano, para consumar a sua obra-prima. Primeiro, Cristo como o sacrifício perfeito. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Isaías 53:7. O profeta Isaías anteviu a entrega de Cristo como o sacrifício perfeito. Essa entrega nos lembra que, antes de pedir algo pela manhã, devemos reconhecer o custo da nossa salvação e nos aproximar de Deus com reverência. Segundo, Cristo, fonte de esperança e renovação. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. A cada manhã, somos renovados pela graça de Deus. Reconhecer isso nos ajuda a começar o dia confiantes de que, independentemente das circunstâncias, a fidelidade divina é inabalável. Terceiro, Cristo e a comunhão diária. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Ao buscarmos a presença de Cristo pela manhã, recebemos força espiritual para enfrentar os desafios do dia. Ele é o sustento diário de nossas almas, o que nos impede de depender apenas de nossas forças humanas. Quarto, Cristo como luz para o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Ao começar o dia com oração e reflexão na palavra, convidamos Deus a guiar nossos passos, iluminando decisões e nos afastando do erro. Um dos grandes desafios diários enfrentados por muitas pessoas é o sentimento de inadequação diante das responsabilidades, seja no trabalho, na família ou em situações pessoais. Nesses momentos, olhar para Jesus como o Cordeiro de Deus nos relembra que Ele já carregou nossos fardos e nos oferece força e direção. Assim como Moisés, que inicialmente se sentiu incapaz de liderar o povo de Israel, podemos confiar que Deus nos capacita a realizar aquilo que Ele nos chama para fazer. Moisés, apesar de suas limitações, foi bem-sucedido porque buscava a presença de Deus todas as manhãs. Êxodo 33:11. Oramos a Ti, Senhor, hoje. Pai Celestial, agradecemos por mais um dia que nos concede. Hoje, ao nos levantarmos, queremos olhar para Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo e nos reconciliou contigo. Senhor, antes de qualquer pedido, exaltamos a Tua santidade e grandeza. Obrigado pelas Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22-23. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. João 15:5. E por isso, Te pedimos que estejas conosco em cada decisão, palavra e atitude ao longo deste dia. Sustenta-nos com o pão da vida. João 6:35. Fortalecendo nosso espírito para que possamos enfrentar as responsabilidades com sabedoria e paciência.
Guia nossos passos com tua luz, Senhor, para que não nos desviemos do teu caminho. Salmos 119, 105. Assim como Moisés buscava a tua presença antes de liderar o povo, queremos que tua presença seja a nossa maior prioridade. Que a comunhão contigo nos capacite para enfrentar os desafios deste dia. Pai, entregamos nossas ansiedades e preocupações em tuas mãos. Sabemos que o Senhor é fiel para cuidar de nós em todas as áreas. Encha nosso coração com paz e gratidão, e que possamos ser luz para as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Iniciar o dia com essa perspectiva de adoração e confiança transforma nossa rotina. Que possamos olhar para Cristo, não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é, o Cordeiro de Deus, a fonte de nossa salvação e direção. Que hoje você encontre paz e força ao confiar nele. Amados irmãos, agradecemos por esse tempo que Deus separou hoje para sermos contados com Ele. Na comunhão, seu conservo, Luiz Trama, graça e paz a todos, em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. Os 40 dias dentro da arca. Noé e sua família. As 12 lições de vida que podemos tirar dos 40 dias de Noé e sua família dentro da arca. Noé passou 40 dias dentro da arca com sua família e os animais. E o Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. A história de Noé e sua família dentro da arca durante os 40 dias de dilúvio é uma das narrativas mais poderosas sobre obediência, preservação e fé. A arca foi um refúgio preparado por Deus para proteger a criação durante o juízo. Noé, um homem justo em uma geração corrupta, respondeu ao chamado de Deus com fé e obediência, levando consigo sua esposa, seus filhos, suas noras e uma variedade de animais que o próprio Deus determinou. A arca tinha 3 pavimentos, Gênesis 6:16, organizados de maneira a separar os diferentes propósitos e habitantes, os animais selvagens e puros, os alimentos e a habitação da família. Deus instruiu Noé a levar 2 de cada espécie de animal impuro e 7 de cada espécie de animal puro. Gênesis 7:2-3. Além disso, Noé deveria prover alimento tanto para os animais quanto para sua família durante o tempo em que estivessem fechados na arca. Os 40 dias de chuva incessante foram apenas o começo do processo. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Gênesis 7:24. Mas Deus sustentou cada um que estava dentro da arca. Esse período reflete uma profunda lição sobre dependência, paciência e o cuidado soberano de Deus. No Novo Testamento, Jesus compara os dias de Noé com a segunda vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37-39. Assim como nos dias de Noé, as pessoas viviam sem discernir os tempos e ignoravam os avisos de Deus. Mas Noé permaneceu fiel, oferecendo-nos um exemplo de vigilância e obediência em meio à incredulidade. 12 lições dos 40 dias dentro da arca. A obediência traz preservação. Noé foi salvo porque obedeceu a Deus, mesmo sem compreender totalmente o plano divino. Hebreus 11:7. 2. Deus é um Deus de detalhes. As especificações para a construção da arca mostram que Deus cuida de cada pormenor. Gênesis 6:14-16. 3. A unidade familiar é essencial. Noé e sua família entraram juntos na arca, demonstrando união e propósito comum. Gênesis 7:7. 4. Deus provê sustento em tempos difíceis. O alimento foi planejado e fornecido para todos os que estavam na arca. Gênesis 6:21. 5. A paciência é necessária em tempos de espera.
Noé esperou até que as águas baixassem, sem agir precipitadamente. Gênesis 8, 10 a 12. 6. A salvação é para quem responde ao chamado. Só Noé, sua família e os animais que ele levou foram salvos, enquanto outros pereceram. Gênesis 7, 23. 7. O juízo de Deus é real e justo. O dilúvio veio como consequência da maldade humana. Gênesis 6, 5 a 7. 8. Deus nunca esquece os que confiam nele. Mas Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais. Gênesis 8, 1. 9. O sacrifício agrada a Deus. Após sair da arca, Noé edificou um altar e sacrificou ao Senhor, e Deus se agradou. Gênesis 8, 20 a 21. 10. Deus estabelece alianças. O arco-íris foi o sinal da aliança de Deus com Noé e toda a criação. Gênesis 9, 12 a 13. 11. A separação do mundo é necessária para a salvação. Noé foi separado da sociedade corrupta para ser preservado. Gênesis 6, 9. 12. A obediência de um pode salvar muitos. A fidelidade de Noé garantiu a sobrevivência de sua família e das espécies animais. Gênesis 7, 1. Oremos ao Senhor. Senhor, agradecemos por Tua palavra que nos ensina através da vida de Noé. Ajuda-nos a ter a mesma fé e obediência que ele teve, confiando em Ti mesmo quando não entendemos todos os detalhes do Teu plano. Ensina-nos a sermos unidos em nossas famílias e a seguirmos Tuas instruções com diligência. Ajuda-nos a discernir os tempos em que vivemos e a sermos luz em meio à corrupção deste mundo. Que, assim como Noé, possamos ser encontrados justos diante de Ti e possamos levar nossa família e outros a conhecerem a Tua salvação. Em nome de Jesus, amém. A história de Noé não é apenas um relato do passado, mas um lembrete poderoso para o presente. Assim como Deus foi fiel para guardar Noé e sua família, Ele também é fiel para guardar aqueles que confiam em seu nome hoje. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas, vivendo em obediência, dependência e unidade com Deus. Amados irmãos, agradecemos por esse tempo que Deus separou hoje para sermos contados com Ele. Na comunhão, seu conservo, Luiz Trama, graça e paz a todos, em Cristo Jesus. Amém. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles ao maior. Hebreus 8:11. Amados irmãos, hoje desfrutaremos do dom gratuito de Deus, do Espírito todo inclusivo que nos reveste, supre, ensina e guarda em nome do Senhor Jesus Cristo. E a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou, assim nele permanecei. 1 João 2:27. Esta profecia é uma das promessas mais profundas da nova aliança. Ele revela que por meio de Cristo, Deus tornou o relacionamento com Ele acessível a todos, sem distinção de posição, condição ou conhecimento prévio. A nova aliança não se baseia em intermediários humanos, mas na revelação direta do Senhor ao coração do crente, permitindo um conhecimento pessoal, íntimo e transformador. Quando olhamos para essa verdade, somos chamados a refletir sobre a qualidade da nossa relação com Deus. Será que conhecemos o Senhor apenas de ouvir falar, como Jó mencionou ao final de sua jornada? Jó 42:5. Ou temos experimentado um contato direto com Ele, que transforma nossas vidas? Jesus disse: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João 10:14. Este conhecimento mútuo só é possível por meio de uma caminhada diária com Cristo, alimentada pela oração e pelo estudo das Escrituras. Considere o exemplo de Moisés no Antigo Testamento.
Ele conheceu a Deus de forma íntima, ao ponto de falar com ele, face a face, como quem fala com um amigo. Êxodo 33, 11. Essa proximidade permitiu que Moisés liderasse o povo com sabedoria e coragem, mesmo em meio a grandes desafios. No Novo Testamento, vemos o apóstolo Paulo declarando seu profundo desejo: quero conhecê-lo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Filipenses 3:10. Tanto Moisés quanto Paulo buscaram um relacionamento direto com Deus e não apenas conhecimento sobre ele. Hoje, muitos enfrentam um problema comum: a sensação de distância de Deus. Alguns confiam apenas em líderes religiosos ou em mensagens que outros recebem, sem cultivar sua própria intimidade com o Senhor. Isso pode levar a um vazio espiritual e à incapacidade de lidar com os desafios da vida, como a ansiedade, solidão ou a busca por propósito. No entanto, Jesus nos convida a nos achegarmos diretamente a Ele. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Deus deseja que cada um de nós tenha um relacionamento direto com Ele. Isso não significa que não precisemos dos irmãos para nos ajudar, mas sim que nossa principal fonte de direção e conforto deve ser o próprio Senhor. Assim como o cego Bartimeu clamou diretamente a Jesus e foi atendido. Marcos 10:46-52. Somos convidados a clamar e experimentar o poder transformador de Deus em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos Te conhecer de forma plena, como prometeste na nova aliança. Perdoa-nos por vezes em que nos acomodamos em ouvir sobre Ti, sem buscarmos a Tua face. Dá-nos um coração como o de Moisés, que ansiava pela Tua presença, e como o de Paulo, que desejava conhecer o poder da ressurreição. Senhor, visita cada pessoa que se sente distante de Ti neste momento. Fortalece aqueles que estão cansados, restaura os que enfrentam a solidão e traz paz aos que vivem em ansiedade. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz em meio às dificuldades da vida e a seguir a direção que vem de Ti. Assim como o cego Bartimeu experimentou a Tua misericórdia, queremos também receber de Ti luz para nossos caminhos. Obrigado por Te revelares a nós, desde o menor até o maior. Que Teu Espírito Santo guie cada passo nosso e nos transforme à imagem de Cristo. Estamos felizes e contentes, pois até aqui tem nos ajudado, Pai. Tem nos contado em Sua presença, na comunhão Seu conservo Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Emanuel vos abençoe. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4:4-5. Amados irmãos, a leitura apresentada nos conduz a um momento de extrema complexidade e significado na história da humanidade. Quando Jesus nasceu, Israel vivia sob o domínio do Império Romano. Era um tempo de opressão, mas também um tempo estratégico, planejado por Deus para a vinda de seu Filho. A submissão a César e a opressão dos romanos refletiam a fragilidade de Israel, mas ao mesmo tempo preparavam o cenário para que o Evangelho se espalhasse de forma única. Deus usou até mesmo as circunstâncias adversas para cumprir seu plano perfeito, mostrando que Ele está acima de qualquer poder terreno. Gálatas 4:4-5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E em Mateus 28:19-20, diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vemos nestes versículos que Deus trabalha em todas as coisas para o bem de seu povo. A plenitude do tempo, mencionada em Gálatas, refere-se ao momento perfeito determinado por Deus para enviar Jesus ao mundo. Ele não foi precipitado nem tardio. O contexto histórico, político e social estava exatamente como deveria estar para que a mensagem do Evangelho alcançasse o mundo. Na história bíblica, vemos outros exemplos de como Deus usa situações adversas para cumprir seus propósitos. No Antigo Testamento, José foi vendido como escravo por seus irmãos e enfrentou anos de sofrimento no Egito. No entanto, Deus o exaltou, tornando-o governador da terra para salvar muitas vidas, incluindo sua própria família. Gênesis 50:20. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo enfrentou prisões e perseguições, mas foi durante essas dificuldades que ele escreveu grande parte das cartas que hoje compõem o Novo Testamento, edificando gerações de cristãos e a todos os que nele crer. Podemos ver em cada testemunho e sermos ajudados a lidar com os desafios da vida. Muitas vezes, enfrentamos situações que parecem insuportáveis. Crises financeiras, doenças, conflitos familiares. Podemos nos sentir como Israel, oprimidos por poderes maiores do que nós. Mas Deus está no controle, e até mesmo as dificuldades podem servir a um propósito maior. Ele transforma o que parece ser maldição em bênção, como fez com a crucificação de Jesus, que tornou-se o caminho para a salvação da humanidade. Pai amado, bendito seja o teu nome, que está acima de todo nome. Te agradecemos porque, na plenitude do tempo, enviaste teu Filho Jesus para nos resgatar e nos tornar os seus muitos filhos. Tu és soberano, Senhor, e em todas as coisas vemos a tua mão, guiando, corrigindo e restaurando. Hoje, entregamos diante de ti as nossas dificuldades. Assim como o Senhor usou a opressão de Roma para preparar o caminho para o Evangelho, pedimos que o Senhor use as situações difíceis de nossas vidas para nos moldar e nos aproximar mais de ti. Ajuda-nos a confiar na tua soberania, mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Tal como José no Egito e Paulo em suas prisões, queremos ser instrumentos nas tuas mãos, mesmo em tempos de dor. Dá-nos força para perseverar e coragem para proclamar o teu nome em todas as circunstâncias. Que possamos ser como flechas nas tuas mãos, atingindo os alvos que o Senhor designou. Confiamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque somos chamados pelo teu propósito. E, assim como prometeste estar conosco até o fim dos tempos, sabemos que não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, pela tua presença e pelo tempo que estamos sendo contados. Contigo, na comunhão seu conservo, Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Emanuel vos abençoe. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. 1 Samuel 1:28. Amados irmãos, a palavra nos coloca diante da profundidade do relacionamento entre Ana e Deus, que se manifestava por meio da oração. Aqui, vemos Ana entregando ao Senhor o que de mais precioso ela possuía, seu filho Samuel. Essa entrega, no entanto, não foi feita em tristeza ou com sentimento de perda, mas em adoração, pois ela reconhecia que tudo o que tinha vinha do Senhor. No Evangelho, vemos essa mesma atitude de rendição e entrega no ensino de Jesus. Ele nos convida a confiar plenamente no Pai Celestial. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:21 a 33. Esse versículo nos ensina que confiar em Deus e colocá-lo em primeiro lugar é o caminho para vivermos uma vida plena e de verdadeira adoração. Podemos ver também o mesmo sentimento de Ana no testemunho que o apóstolo Paulo nos deu em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse versículo mostra que a adoração vai além das palavras ou rituais. Ela envolve a entrega total de nós mesmos a Deus, reconhecendo que tudo o que somos e temos pertence a Ele. Pensemos em situações da vida cotidiana que refletem essa entrega. Quantas vezes oramos pedindo algo a Deus com todo o coração? Talvez seja um emprego, a restauração de um relacionamento ou até mesmo um milagre em nossa saúde. E quando Deus nos responde, conseguimos entregar o controle total dessa bênção de volta ao Senhor, reconhecendo que Ele é o doador de todas as coisas. Esse é o desafio que Ana nos apresenta. Ela tinha um desejo profundo por um filho, mas ao recebê-lo, entendeu que ele pertencia a Deus. No Antigo Testamento, podemos comparar a atitude de Ana com a de Abraão. Ele também recebeu de Deus o que lhe era mais precioso, seu filho Isaque. Quando Deus pediu que ele oferecesse Isaque em sacrifício, Abraão, mesmo sem entender, obedeceu, confiando na provisão divina. Gênesis 22:1 a 14. No Novo Testamento, encontramos Maria, mãe de Jesus, como um testemunho de entrega. Quando recebeu a notícia de que seria a mãe do Salvador, Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Tanto Abraão quanto Maria, assim como Ana, nos ensinam que a verdadeira adoração é confiar plenamente em Deus e entregar a Ele o que mais valorizamos. Hoje, talvez o desafio seja confiar em Deus em meio às incertezas da vida. Muitos enfrentam problemas como ansiedade, desemprego ou conflitos familiares. A tentação de buscar soluções próprias é grande, mas a história de Ana nos lembra que a oração sincera e a entrega a Deus nos levam à paz verdadeira. Quando oramos com fé e entregamos nossas preocupações a Deus, reconhecemos que Ele está no controle de todas as coisas. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como Ana, queremos aprender a confiar plenamente em Ti. Hoje, colocamos diante de Ti os nossos sonhos, nossas preocupações e tudo o que temos de mais precioso. Ajuda-nos a reconhecer que tudo vem de Ti e pertence a Ti. Ensina-nos a adorar-Te de forma verdadeira, entregando nossas vidas como sacrifício vivo. Que a nossa confiança esteja sempre em Ti, mesmo quando não entendermos Teus caminhos. Obrigado por seres o nosso provedor, consolador e Pai amoroso. Que o testemunho de Ana, Abraão e Maria seja o meu e nos inspire a viver uma vida de fé e entrega total. Agradecemos a Ti, Pai, por este tempo juntos que podemos compartilhar contigo, mesmo tudo que tem nos dado, na comunhão seu conservo, Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Cântico dos Cânticos 2.14. Amados irmãos, hoje vamos desfrutar deste verso poético, tirado do livro de Cântico dos Cânticos. É uma bela representação da intimidade que Deus deseja ter conosco. Aqui, a pomba
simboliza a alma que busca abrigo e segurança nas alturas das rochas, representando o Senhor como o refúgio perfeito. Deus nos chama a mostrar o rosto, a abrir o coração e a nos colocarmos em Sua presença, porque Ele se deleita em nossa voz e em nossa comunhão. Contudo, muitas vezes nos escondemos, seja por medo, distração ou culpa, e evitamos essa proximidade. A dificuldade de estar na presença de Deus é algo que todos enfrentam. É mais fácil nos envolvermos com o trabalho, a rotina e as ocupações do dia a dia do que parar e dedicar tempo à oração, especialmente na quietude da madrugada ou da manhã. No entanto, como o texto diz, esses momentos de intimidade têm um valor incalculável. É ali, na presença dele, que encontramos paz, direção e renovação espiritual. No Evangelho, encontramos Jesus dando grande ênfase à oração. Em Marcos 1,35, vemos: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse exemplo de Jesus nos ensinaria a necessidade de separar tempo, mesmo em meio à correria, para estar com Deus. Além disso, em Mateus 6,6, ele nos instrui: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Esse é um chamado para buscarmos a Deus com sinceridade, longe das distrações, confiando que Ele está presente e atento. Assim como no Cântico dos Cânticos, o desejo de Deus é que ouçamos sua voz e que Ele ouça a nossa. A história de Ana, em 1 Samuel 1:10-20, é um exemplo claro disso. Ela buscou a Deus com todo o coração, em lágrimas e oração, porque desejava um filho. No entanto, antes mesmo de sua súplica ser atendida, ela já encontrou paz ao derramar sua alma diante do Senhor. Isso nos ensina que a oração, mais do que obter respostas, é sobre estabelecer uma conexão viva com Deus. No Novo Testamento, temos o testemunho do apóstolo Paulo, que constantemente orava e exortava as igrejas a fazerem o mesmo. Em Filipenses 4:6-7, ele nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Assim como Paulo, somos chamados a transformar nossas ansiedades em oração e experimentar a paz que vem de Deus. Hoje, muitos enfrentam a dificuldade de encontrar tempo para oração em meio a preocupações diárias como trabalho, família e desafios pessoais. Pense, por exemplo, em alguém que enfrenta problemas financeiros. A tentação é buscar soluções práticas imediatas, sem antes se render ao Senhor em oração. Contudo, como vemos na história de Elias no Monte Carmelo, 1 Reis 18, 36-39, Deus se manifesta poderosamente quando confiamos nele de todo o coração. Elias enfrentava uma crise nacional de idolatria, mas em vez de depender de estratégias humanas, ele orou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo do céu. Senhor amado, Pai que habita nas alturas, mas que também escolheu morar em nossos corações, nos aproximamos de Ti nesta manhã com humildade e gratidão. Obrigado por nos chamar para estar em Tua presença e nos lembrar de que a Tua voz é doce e o Teu rosto é amável. Perdoa-nos por tantas vezes priorizarmos outras coisas ao invés de buscarmos a Tua face. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as distrações e a ansiedade que tentam nos afastar de Ti. Assim como Jesus se retirava para orar em lugares tranquilos, dá-nos força para fazermos o mesmo. Ensina-nos a confiar em Ti como Ana confiou, entregando tudo em Tuas mãos, e dá-nos a paz que excede todo entendimento. Pai, nesta manhã, clamamos por aqueles que enfrentam dificuldades em suas vidas, seja financeira, emocional ou espiritual.
Assim como Elias confiou em ti para responder ao clamor dele, queremos confiar que tua graça é suficiente para cada um de nós. Renova nossas forças e guia nossos passos neste dia. Entregamos nossas vozes e corações a ti, porque desejamos viver na tua presença. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Lembre-se, o Senhor deseja ouvi-lo. Ele se alegra quando nos aproximamos, mesmo que em meio às nossas fraquezas. Que você possa experimentar a doçura desses momentos com Deus nesta manhã. Agradecemos a ti, Pai, por este tempo juntos que podemos compartilhar contigo, mesmo tudo que tem nos dado, na comunhão seu conservo, Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Cântico dos Cânticos 2.14. Amados irmãos, hoje vamos desfrutar deste verso poético, tirado do livro de Cântico dos Cânticos. É uma bela representação da intimidade que Deus deseja ter conosco. Aqui, a pomba simboliza a alma que busca abrigo e segurança nas alturas das rochas, representando o Senhor como o refúgio perfeito. Deus nos chama a mostrar o rosto, a abrir o coração e a nos colocarmos em sua presença, porque Ele se deleita em nossa voz e em nossa comunhão. Contudo, muitas vezes nos escondemos, seja por medo, distração ou culpa, e evitamos essa proximidade. A dificuldade de estar na presença de Deus é algo que todos enfrentam. É mais fácil nos envolvermos com o trabalho, a rotina e as ocupações do dia a dia do que parar e dedicar tempo à oração, especialmente na quietude da madrugada ou da manhã. No entanto, como o texto diz, esses momentos de intimidade têm um valor incalculável. É ali, na presença dele, que encontramos paz, direção e renovação espiritual. No Evangelho, encontramos Jesus dando grande ênfase à oração. Em Marcos 1,35, vemos: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse exemplo de Jesus nos ensinaria a necessidade de separar tempo, mesmo em meio à correria, para estar com Deus. Além disso, em Mateus 6,6, ele nos instrui: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Esse é um chamado para buscarmos a Deus com sinceridade, longe das distrações, confiando que Ele está presente e atento. Assim como no Cântico dos Cânticos, o desejo de Deus é que ouçamos sua voz e que Ele ouça a nossa. A história de Ana, em 1 Samuel 1:10-20, é um exemplo claro disso. Ela buscou a Deus com todo o coração, em lágrimas e oração, porque desejava um filho. No entanto, antes mesmo de sua súplica ser atendida, ela já encontrou paz ao derramar sua alma diante do Senhor. Isso nos ensina que a oração, mais do que obter respostas, é sobre estabelecer uma conexão viva com Deus. No Novo Testamento, temos o testemunho do apóstolo Paulo, que constantemente orava e exortava as igrejas a fazerem o mesmo. Em Filipenses 4:6-7, ele nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Assim como Paulo, somos chamados a transformar nossas ansiedades em oração e experimentar a paz que vem de Deus. Hoje, muitos enfrentam a dificuldade de encontrar tempo para oração em meio a preocupações diárias como trabalho, família e desafios pessoais. Pense, por exemplo, em alguém que enfrenta problemas financeiros. A tentação é buscar soluções práticas imediatas.
sem antes se render ao Senhor em oração. Contudo, como vemos na história de Elias no Monte Carmelo, 1 Reis 18, 36 a 39, Deus se manifesta poderosamente quando confiamos nele de todo o coração. Elias enfrentava uma crise nacional de idolatria, mas em vez de depender de estratégias humanas, ele orou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo do céu. Senhor amado, Pai que habita nas alturas, mas que também escolheu morar em nossos corações, nos aproximamos de Ti nesta manhã com humildade e gratidão. Obrigado por nos chamar para estar em Tua presença e nos lembrar de que a Tua voz é doce e o Teu rosto é amável. Perdoa-nos por tantas vezes priorizarmos outras coisas ao invés de buscarmos a Tua face. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as distrações e a ansiedade que tentam nos afastar de Ti. Assim como Jesus se retirava para orar em lugares tranquilos, dá-nos força para fazermos o mesmo. Ensina-nos a confiar em Ti como Ana confiou, entregando tudo em Tuas mãos, e dá-nos a paz que excede todo entendimento. Pai, nesta manhã, clamamos por aqueles que enfrentam dificuldades em suas vidas, seja financeira, emocional ou espiritual. Assim como Elias confiou em Ti para responder ao clamor dele, queremos confiar que Tua graça é suficiente para cada um de nós. Renova nossas forças e guia nossos passos neste dia. Entregamos nossas vozes e corações a Ti, porque desejamos viver na Tua presença. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Lembre-se, o Senhor deseja ouvi-lo. Ele se alegra quando nos aproximamos, mesmo que em meio às nossas fraquezas. Que você possa experimentar a doçura desses momentos com Deus nesta manhã. Agradecemos a Ti, Pai, por este tempo juntos que podemos compartilhar contigo, mesmo tudo que tem nos dado, na comunhão seu conservo, Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. De boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar. 2 Coríntios 12.15. Amados irmãos, hoje iremos laborar nos preciosos testemunhos de homens que dedicaram suas vidas ao serviço de Deus, chegando até mesmo a derramar o próprio sangue como mártires por Ele e para Ele. O apóstolo Paulo, ao escrever essas palavras, expressava sua total entrega ao serviço de Deus e à edificação da igreja, mesmo que isso significasse sofrimento, sacrifício e até mesmo incompreensão. Ele sabia que sua vida estava sendo consumida pelo propósito maior de levar o Evangelho ao mundo. Essa disposição reflete a essência do chamado cristão: gastar-se pelo reino, mesmo quando isso não traz reconhecimento humano. No texto, vemos o relato de alguém que, como Paulo, foi confrontado pela aparente falta de sucesso aos olhos do mundo. Mas a verdadeira medida do sucesso não está nos padrões humanos, e sim na fidelidade ao propósito de Deus. Quando dedicamos nossa vida ao Senhor, mesmo nas dificuldades e perdas, somos inundados pela sua glória. Assim como aquele servo que encontrou forças para louvar a Deus em meio à dúvida, devemos lembrar que nossa entrega é preciosa aos olhos do Senhor. No Evangelho, Jesus nos ensina sobre esse tipo de dedicação. Em Mateus 16, 24 a 25, ele declara: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus nos chama a renunciar aos nossos próprios interesses e viver para Ele, sabendo que a verdadeira recompensa está em sua presença. Um testemunho prático dessa entrega está na vida de Ana, em 1 Samuel 1. Apesar da dor e do desprezo que enfrentava por não ter filhos, ela dedicou sua vida a buscar o Senhor com intensidade. Quando recebeu a bênção de Samuel,
cumpriu sua promessa de entregá-lo ao serviço de Deus, mostrando que seu coração estava totalmente alinhado com a vontade divina. Outro testemunho é o de Estevão, no Novo Testamento, Atos 7. Ele foi apedrejado por proclamar o Evangelho, mas mesmo no momento de sua morte, seu rosto brilhava como o de um anjo, refletindo a glória de Deus. Em Atos 7:55 a 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. E em Atos 7:59 a 60. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E, tendo dito isso, adormeceu. Estevão se gastou completamente, não buscando salvar sua própria vida, mas glorificar a Deus em tudo. Hoje, muitas pessoas enfrentam situações em que seu esforço ou sacrifício parecem não ser valorizados, seja no trabalho, na família ou até no ministério. Pense, por exemplo, em alguém que se dedica ao máximo para sustentar sua casa, mas que ainda enfrenta dificuldades financeiras. Ou em um pai ou mãe que ora incessantemente por um filho distante de Deus, sem ver resultados imediatos. Essas situações podem nos fazer questionar se nosso esforço vale a pena. Porém, o chamado de Deus é para que continuemos a nos gastar por aquilo que importa eternamente. Como Paulo afirma em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Senhor amado, agradecemos por Tua palavra que nos ensina o valor de nos gastarmos por Ti e pelo Teu reino. Ajuda-nos a encontrar alegria em Te servir, mesmo quando os resultados não são visíveis e o mundo nos questiona. Dá-nos a força para continuar firmes, sabendo que nossa recompensa está em Ti. Pai, olhamos para exemplos como o de Ana, Estevão e Paulo, que entregaram tudo por amor a Ti. Que possamos seguir esse caminho de fidelidade e coragem, confiando que Tu estás conosco em cada passo. Renova nossas forças nesta manhã e capacita-nos a viver para Tua glória. A verdadeira grandeza não está no reconhecimento humano, mas na fidelidade ao propósito divino. Gastar-se por Deus é encontrar a verdadeira vida. Te agradecemos, Pai, por este tempo que fomos contados em Sua presença, na Sua comunhão, Seu conservo Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Emanuel vos abençoe. Amém.